No último encontro, em março desse ano, nós compartilhamos um pouco das nossas experiências no Monastério da Redenção, que é um dos monastérios da Ordem Graça Misericórdia, que está situado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no núcleo de serviço Crescendo. E que tem junto com o núcleo a tarefa de manifestar a comunidade Nova Terra, naquele local. E nós compartilhamos algumas experiências, algumas vivências, e depois daquilo muitas outras coisas aconteceram, muitas outras experiências ocorreram e achamos que seria muito positivo continuarmos compartilhando aqui com todos, porque vimos que isso serve para todos nós. Nosso tema de hoje é doar-se. Então, vamos começar contando um pouco nossas experiências com o reino animal, que lá no núcleo é uma convivência de todos os dias, é um trabalho muito belo que acontece com esse reino. E nós temos percebido que eles trabalham muito unidos a nós, mesmo que a gente não perceba. Então, quando a gente quer ver, por exemplo, como está a situação energética do local ou dos seres que estão lá, a gente primeiro olha para o pasto e vê como estão os cavalos. Porque se os cavalos estiverem quietos e calmos, é um sinal de que a energia naquele momento está calma. Se os cavalos começam a correr, ou se eles começam a se desentender entre si, a gente já sabe que é um sinal de que a gente tem que orar mais, mantralizar mais, ficar mais vigilante, porque tem alguma coisa ali que está fora do lugar ou que está querendo ficar. Então, a gente já tem esse costume dessa observação contínua, constante ao reino animal. E nesse tema doar-se, a gente tem observado muito um ganso que tem lá em frente Bom, ele está dentro da área do monastério, em frente à casa onde fazemos as orações. O nome dele é Reverência. Ele tem esse nome por causa do movimento que eles fazem assim, com a cabeça. Como todo ganso, ele é um guardião. Algumas pessoas têm medo dos gansos, porque se chegar perto dele, ele já faz um sinal assim. Mas ele é muito reverente, pelo menos nesse comportamento dele. E ele tem uma atitude muito especial, que dentro do lago vivia ele e 2 patos. Os patos, o Ocã e o Shasta. Ele sempre foi o protetor desses 2 patos. E nós percebemos que ele doa a própria vida dele. Se algum cão se aproxima, se algum ser se aproxima, ele logo se coloca na frente dos patos e abre as asas assim. E ele é tão frágil quanto os patos, mas ele ali se coloca como guardião, ele oferece a própria vida para que os outros possam estar resguardados. E sempre dá certo, porque ele tem uma postura ali que todos temem. Então, nós estávamos observando muito o Reverência, essa doação que ele tem. Ele só come quando os outros comem, porque ele está sempre atrás dos outros. Então, os patos vão para lá, ele vai atrás dos patos, nesse sentido de proteção. Até que um dia, chegou uma gansa. Foi doada uma gansa. E pensamos, que bom, porque eram 2 patos, agora vão ser 2 gansos. A família está aumentando, isso é muito positivo. Mas a gansa entrou no lago, a princípio tudo bem, a gansa nadava de um lado, eles 3 nadavam de outro, estava tudo bem. Até que um dos candidatos ao monastério, um dos freis, estava passando ali naquele momento em que eles estavam nadando juntos no lago, e só para a gente se situar, era um dia de inverno, julho desse ano, fazia de 5 a 10 graus a temperatura. Ele estava passando porque ele estava indo para a oração. Ele passou pelo lago, observou e viu que os patos não estavam gostando da história. Porque o Reverência, que sempre foi o protetor dos patos, começou a proteger a gansa. E os patos ficaram sozinhos. Então eles tiveram aquele sentimento que a gente conhece bem, ficaram com muitos ciúmes da gansa. E começaram a bicar a gansa, que era muito pequenininha, frágil, e os patos começaram a bicar a gansa, e esse irmão que estava passando ali no momento viu que ela poderia até se afogar, ela poderia desencarnar ali naquele momento. Então não pensou 2 vezes, pulou no lago para salvar a gansa.
Mas ele pulou com toda aquela roupa de inverno, né? E começou a nadar. Aí a gança ia para um lado, os patos atrás, ele tentava alcançar, não conseguia. Aí a gança já ia para o outro lado, os patos atrás, ele tentando alcançar, não conseguia, viu que era absolutamente inútil a presença dele ali naquele lago. Então, ele disse assim, com essa roupa não dá, eu estou muito pesado. Então tirou a roupa inteira. Ficou praticamente nu dentro do lago, aquela água gelada, os ossos já doendo, as juntas, mas ele tinha que salvar a gança. Então nadou, até que conseguiu agarrar a gança, saiu do lago, de repente se deu conta da situação, ele estava ali praticamente nu, com uma gança na mão. Olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele colocou a gança dentro da casinha dos patos. É uma casinha que fica ali fechada, resguardada quando eles vão botar ovos, essas coisas. Então colocou ela ali dentro, fechou a porta. Disse, bom, agora eu vou me vestir. Foi se vestir e apareceu na oração. E ninguém desconfiava de nada. Depois ele fez uma confissão grupal. Falou a todos que estavam ali seminu, mas contou o motivo. E a gente disse, é isso mesmo, irmão. Pela vida de um outro ser, a gente faz qualquer coisa. Nesse caso, coube muito bem. E bem, prosseguimos com o trabalho lá no monastério, junto à rede de cura, junto à rede luz. Só que esse trabalho também foi tendo um aprofundamento. Eu me lembro um dia que nós estávamos no monastério, já para sair para um trabalho desses, e eu disse para os irmãos, então vamos lembrar que somos monges, estamos aqui muito imbuídos da oração, vamos levar Cristo Samana conosco, o que nós queremos é a redenção das almas, nós estamos indo lá para acender a luz nos irmãos. Tivemos uma conversa dessas muito boa. Então eu saí do monastério, nós saímos e encontramos com a Pama. E a Pama disse assim, irmãos, temos que lembrar que nós não somos nada, nós não queremos nada, nós estamos indo para lá para fazer nada, não queremos dar nada, não temos nada para dar e não temos nada para receber. Porque essa vai ser a nossa única forma de estarmos resguardados. Aí eu disse, nossa, é mesmo. Então teve ali uma atualização, porque num primeiro momento a gente tinha o que fazer ali e tinha o que entregar. Depois a gente viu que não, que já não era mais para a gente fazer alguma coisa, era para a gente ser um canal para que as coisas acontecessem através de nós. Então a gente viu que nesse campo do serviço, se não existe uma atualização sempre do que nós estamos fazendo, a gente corre o risco de não estar servindo mais. Porque estava sendo muito bom sair e levar todo esse movimento de oração às pessoas. Mas ali estava sendo exigido um aprofundamento para que a gente pudesse continuar no serviço. E a gente viu que isso era muito sério, porque nesses trabalhos, nas favelas, nas ruas, em locais que às vezes a energia é um pouco complexa, a gente sente que energeticamente a gente não foi convidado para estar ali e não querem nossa presença. Então, se a gente entra invisível, não tem problema. Se eu não sou nada, não quero nada, não tenho nada para entregar ali, a gente pode fazer o nosso trabalho, porque quem realmente vai fazer não somos nós. É a energia, são os irmãos, é Deus, é o Espírito Santo, algo ali vai fazer. Então, o nosso trabalho passou a ser muito mais um trabalho de fé do que qualquer outra coisa. E aí aconteceu um dia, foi nesse mesmo dia que a gente teve essa compreensão, mas isso ainda estava entrando no nosso circuito. E aí eu lembro que a gente estava atendendo uma pessoa, estávamos conversando com uma senhora que tinha uma história muito complicada, uma história de vingança, de perdão. E ela falava, e a gente percebeu que o importante para aquela senhora era ela orar, levar esse impulso da oração e pela oração ir se redimindo, e redimindo toda a história do seu passado, perdoando. Aí o frei que estava do meu lado olhou para ela e disse assim, olha, imagina um jardim cheio de florzinhas. Aí eu olhei para ele, olhei para ela, ela estava com um olhar furioso. Ela sorria, mas tinha um olhar furioso. E ele continuou, imagina que você é uma florzinha. Eu fiquei, meu Deus, onde o Frei tirou essa história? Ela vai fazer alguma coisa, ela vai avançar nele. Aí eu fiquei orando. Acho que todo mundo ficou orando, porque ele prosseguia na história da florzinha.
Até que terminou a história, aí eu disse, então está bem, então voltamos a nos encontrar no mês que vem, continue a oração, e ela saiu. E eu disse, Frei, o que aconteceu? Que história é essa de florzinha? Aí ele disse, não, é porque eu estava pensando o tempo inteiro o que eu podia falar, aí me lembrei dessa história que é muito boa. Aí eu falei para ele, Frei, essa história é muito boa, mas não agora. Percebe que não era o momento? Ele disse, irmã, é que eu estava querendo ajudar. Eu falei, tá vendo? A gente quer ajudar. Quando a gente quer ajudar, a gente fecha o espaço para aquilo que devia acontecer e entra com o nosso superpoderoso ego, curador, super-herói, que quer ajudar a todos. E isso virou um fato muito engraçado, porque a gente começou a observar como todos ali agiam, quando que realmente a gente está ali para o que tiver que acontecer, e quando a gente entra ali com uma vontade de ajudar, que a gente acaba atropelando os processos. A gente acaba entrando com a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso querer, e aí as coisas ficam um pouco distorcidas. A gente até esquece de quem está na nossa frente precisando de ajuda e vira o centro principal das atenções ali. Então, isso virou realmente algo que a gente foi estudando muito para que a gente pudesse não ser nada mesmo e deixar essa energia atuar. E aí, dentro desse nada ser, nós começamos um trabalho também de ajudar as pessoas no trabalho com a oração. Desde pessoas que nunca tinham orado, que estavam precisando desse impulso para começar, até pessoas que já oravam, mas precisavam de um estímulo, e outras que não sabiam como fazer com a oração. Eu tenho a oração, mas não sei como fazer, que horas fazer, como fazer. Então, começamos a fazer esse trabalho bem concentrado no movimento da oração. E eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu disse para ela, então, aquela oração, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti, para que faças de mim tua morada, tem feito, porque ela tinha recebido esse programa de fazer essa oração tantas vezes por dia. Ela disse, eu tenho feito sim, mas eu falo só, Senhor, eu que nada sou, Senhor, eu que nada sou, Senhor, eu que nada sou. Eu disse para ela, mas por que não fala o resto? A oração tem o resto da oração. Ela disse, não, o resto não, vai que ele me escuta. Eu disse, então, está precisando te escutar. Está precisando te escutar para poder transformar. Ela disse, ainda não, dá um tempo. Por enquanto, Senhor, eu que nada sou. Eu disse, tá bem. Aí depois uma outra pessoa com a mesma oração me disse, olha, eu oro sempre, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti. Aí eu falei, mas e o resto? Disse, não posso falar o resto. Para que faças de mim tua morada seria muita ambição da minha parte. Eu disse, não é ambição, Deus está em tudo, Deus está querendo entrar em você, você não está deixando. Tira a mente, deixa Deus entrar. Não, mas para mim é muito difícil. Então tem que orar. Como outra pessoa que disse que não queria fazer essa oração, porque disse, eu não sou mentiroso, não posso mentir. Eu disse, mas onde é que está a mentira aí? Ele disse, Senhor, eu que nada sou, não acredito, porque eu acho que eu sou muita coisa. E depois, entrego-me a Ti também não é verdade, porque eu não estou entregue. A gente sabe que a gente nunca tem uma entrega total e verdadeira. A gente já ouviu muito isso nas partilhas. Aí eu disse, sim, mas a oração é uma aspiração. Não significa que tudo que a gente diga nas orações a gente já esteja vivendo, mas é aquilo que a gente aspira a viver. Então a gente precisa dizer, para ver se isso entra em nós, entra na nossa mente, entra no nosso coração, entra nas nossas células, para que algum dia a gente realmente nada seja, a gente esteja entregue, para que essa energia divina entre em nós e faça de nós a sua morada. Então a gente viu que tem uma mente aí que às vezes atrapalha. E aí conversando, orando junto com as pessoas, essas coisas muitas vezes são dissolvidas. A gente soube da história também de uma mãe que estava orando com a criança, uma criança acho que de 6 anos. Aí a mãe ia no quarto da criança toda noite para fazer uma oração, frase por frase. Aí a mãe estava fazendo aquela oração, a luz de Deus me guia, o amor de Deus me envolve, a fé em Deus me fortalece, assim, frase por frase. Então ela dizia,
A fé em Deus me fortalece, ele repetia. A fé em Deus me fortalece. A presença de Deus me protege. A presença de Deus me protege. O poder de Deus me guarda. O poder de Deus me guarda. E ele completou. Mas depois me devolve. E a gente viu que a nossa cabeça é bem assim, né? É uma coisa bem até do mundo adulto, né? Porque as crianças geralmente já são mais liberadas dessas coisas. Mas ele estava preocupado. Ele disse, não, depois tem que me devolver. A gente fica sabendo de muitos casos de crianças, tanto as crianças que estão lá no núcleo convivendo conosco, quanto crianças de fora também que ficamos sabendo suas experiências. Como uma criança de 3 anos de idade que um dia colocou alguns livros dentro de uma bolsa, saiu arrastando a bolsa, abriu a porta de casa, a porta da rua, e já ia sair quando o avô viu. E o avô disse, para onde você vai? Ela disse, eu vou embora, cansei. Era uma menina de 3 anos. Ele disse, cansou? Mas e sua mãe? Ela disse, minha mãe é muito devagar. Todos aqui são muito lentos e eu vou voltar para o meu planeta. Então, as crianças hoje em dia estão assim. Elas estão muito avançadas. Como a criança que um dia viu um bonequinho que tinha o formato de um anjo na mesa da mãe. Disse assim, mãe, o que é isso? A mãe disse, é um anjo, meu filho. Aí a criança começou a rir. Ai, que engraçado! E a mãe disse, o que é engraçado? Ele disse assim, para você os anjos são assim? Aí ela disse, assim como? Ele disse, parece um ser humano. Aí ela disse, e o que é um anjo? Como você vê os anjos? Aí ele disse, luz. Aí ela disse, e de que cor é essa luz? Ele disse, de todas as cores. Como se fosse óbvio. E essa mãe olhou assim para o anjinho e disse, eu ainda preciso dele. Porque ainda precisamos, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa é bom a gente ter, porque é um caminho para depois a gente poder já ir se relacionando de uma outra forma, né, com esses seres, com essas energias. Então, as pessoas que têm vindo conversar conosco, muitos casos de muitas pessoas, elas dizem que estão orando muito, que já estudaram muito a vida inteira. Outro dia, uma pessoa assim veio conversar conosco, que viajou pelo mundo inteiro, participou de várias religiões, várias doutrinas, esteve com o mestre tal, estudou isso, estudou aquilo, mas agora sente um profundo vazio. Mesmo em oração, sente um profundo vazio. E aí eu disse para ela, tem um grupo aqui que está subindo as favelas toda semana, visitando as pessoas, indo nas casas. Você não gostaria de participar? E ela disse, ai, meu coração acendeu agora. Disse, então, agora faltou o serviço. E a gente está percebendo que realmente o serviço e a oração, eles não podem mais estar separados, porque um realmente não existe sem o outro. É como 2 faces da mesma moeda. Então, hoje em dia é orar servindo e servir orando. E uma pessoa teve um sonho, ela estava numa das casas aqui, em Figueira, em Mirnajá, e ela estava levitando. E ela estava muito leve, muito em paz, levitando por dentro da casa. Até que ela abriu uma porta, e dentro dessa sala, dessa porta que ela abriu, lá dentro tinham muitas pessoas, muitos seres em um estado miserável. Muitos seres assim no chão, sentados ou deitados, precisando de muita ajuda, de muito auxílio. E ela, lá em cima de onde ela estava, naquela levitação, ela fechou a porta rápido e disse, essa não é minha tarefa. E prosseguiu caminhando. Caminhando, quando olhou para o chão, ela estava caminhando, estava com os pés no chão. E disse, que engraçado, eu não estou mais levitando. E fez o esforço para levitar novamente, mas aí ela já era muito pesada. E quando ela acordou, ela compreendeu essa face do trabalho que ainda não estava sendo feita. Que havia ali muita experiência interna, muito conhecimento, muito aprendizado já instalado dentro dela, mas para ela prosseguir nesse estado de ascensão, ela precisava olhar para o outro, precisava cuidar do outro.
E isso nós vimos como uma tônica desse momento. Já não é mais um momento de pensarmos em nós, porque a gente já teve muito tempo para estudar, para compreender, para se fortalecer. Então, tudo isso que a gente já compreendeu até hoje deve ser doado, deve ser colocado para aqueles que estão necessitando. E tudo aquilo que a gente ainda não compreendeu vai compreender de outra forma. A gente sabe que o serviço é sempre em duas mãos. A gente pensa que está dando, mas no fim a gente está recebendo muito mais. A gente viu que a compreensão, o estudo, o aprofundamento nesse momento vai ser assim, através da doação. E daí, esse doar-se. Sobre isso, eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui algum tempo atrás. Eu me lembro que tinha uma médica que ela era super doada, ela era super ativa, estava sempre ajudando as pessoas. E um dia ela ficou doente. E ela estava no quarto, e eu fui até lá levar um chá. E quando eu cheguei no quarto dela, ela estava deitada na cama e disse: estou muito mal, não consigo me mover. Eu disse: ai, o que você está sentindo? Ela disse: sinto dor no corpo inteiro, não consigo me levantar, estou muito mal. Eu disse: então, eu trouxe um chazinho para você, tome esse chazinho. Aí tocou o telefone. Aí ela atendeu o telefone e disse: o quê? O quê? Desligou o telefone e disse: rápido, me passa uma calça, me passa uma roupa, precisamos sair. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: uma pessoa grávida vai dar à luz agora, precisamos fazer o parto. E eu disse para ela: mas você costuma fazer partos? Não, vai ser a primeira vez. Tudo tem sempre uma primeira vez. Vamos, rápido, você vai me ajudar. Aí eu disse: eu vou te ajudar? Sim, você, venha rápido. Aí saímos, entramos no carro, saímos disparadamente até o local. Chegamos lá, foi um alarme falso. Ela não estava ainda no momento do parto, ficou tudo bem, mas aí eu olhei para essa médica e ela estava ótima. Já não tinha mais problema nenhum, dor nenhuma. Então, estava precisando ali de uma injeção de cuidar dos outros. Isso é uma coisa que acontece muito. Dentro desse trabalho da oração e do serviço, vimos de compartilhar algumas experiências que nós estamos tendo com pessoas que se aproximam lá do núcleo, crescendo, e que, através do serviço e da oração, veem suas vidas transformadas. E da mesma forma que elas transformam as suas vidas, todos que estão em volta se transformam também.